Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador bendito. Esse é o dia que o Senhor nos deu, o dia que Ele fez e que acolhemos qual dádiva celestial, tomando parte juntos no culto que é seu. Como é bom, como é agradável desfrutarmos desta hora e fazê-lo na certeza de que estamos unidos em amor pelos laços da cruz, no mover do Espírito Santo e em nome de Jesus. Nos preparamos para tudo o que segue, usufruindo de um momento de introspecção, quando elevamos os pensamentos a Deus, sendo conduzidos pelas habilidosas mãos da nossa querida musicista organista Gisele Santana. Em espírito de adoração e louvor a Deus, nós fechamos os nossos olhos, nós falamos com o Senhor. Ó Deus, como é bom desfrutarmos desta hora bendita de comunhão, de oração, de fé e edificação espiritual. Sabemos que desde a eternidade, em amor, providenciastes todas estas coisas para nos agraciar. E é, portanto, com corações agradecidos que adentramos a Tua presença e Te ensejamos toda a adoração e todo o louvor que Te são devidos. Confessamos-Te com os nossos lábios e declaramos que só Tu és Deus, que és Senhor sobre céus e terra que criastes, que és o dono das nossas vidas, que és o arrimo de nossa sorte, nosso castelo forte e bem seguro, nosso socorro presente nas horas de tribulação. És o Deus em quem temos crido, em quem depositamos nossa fé, a nossa esperança, sem jamais nos vermos frustrados, pois és o Deus fiel, és o Deus que fora com os nossos pais, que é conosco e que será com os nossos, geração após geração, até o dia final. Assim cremos. E a Ti nós bendizemos, nós exaltamos, glorificamos o Teu nome, rogando-Te que acolhas as nossas orações, pois feitas em sinceridade de alma. E no nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho unigênito, nosso bendito Salvador. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia consigo, tome nas mãos nesta hora. Nós vamos abrir juntos no livro dos Salmos e vamos fazer a leitura do Salmo de número 99. Esse é o texto apontado pelo Lecionário Cristão para este 8º domingo do tempo chamado comum. Estamos no livro dos Salmos, estamos no Salmo de número 99. Nós vamos fazer a sua leitura completa e se você puder acompanhá-la na sua Bíblia, faça isso. Essa palavra diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça.
Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Tu lhes respondeste, ó Senhor, foste para eles Deus perdoador, diz-nos o salmista. E este mesmo Deus que fora outrora com Israel é aquele que é conosco hoje e que na pessoa de Jesus, o Cristo, deu-nos incomparável prova do seu amor, entregando-se a si mesmo na cruz do Calvário em nosso lugar, morrendo a nossa morte para comunicar-nos a sua vida, mediante o perdão que é sem par e o lavar purificador de que usufruímos pelo sangue do bom Cordeiro. Adentramos um tempo de contrição, um grande convite à nossa entrega confiante de nossos anseios e cuidados às mãos do Todo-Poderoso. Apresentaremos a Ele a confissão de nossas faltas e receberemos das suas mãos divinas o perdão e o renovo que vem com a sua graça, que nos vivifica e nos encoraja a seguir adiante. Se você puder, onde você está, dobre os seus joelhos agora, coloque-se assim diante do trono da graça do Todo-Poderoso Deus. Apresente a Ele a sua súplica e tenha certeza de que mesmo no silêncio, Ele ouvirá a sua voz e dará ao seu clamor a resposta que é fiel. Senhor Deus, é pela Tua graça que podemos nos achegar a Ti, apresentando-Te os nossos corações, com os anseios todos que carregamos conosco, fazendo-Te a confissão de nossas faltas e em tudo isto, contando com o Teu amor, com o Teu olhar misericordioso e com a Tua resposta que é fiel. Desde já, gozamos de paz. Esta paz excelsa que ora habita nos nossos corações por obra do Teu Espírito e que é fruto da Tua graça para conosco. E cheios de paz, com alegria e gratidão, Te bendizemos, pela certeza que temos de que somos amados por Ti e de que jamais nos deixarás sozinhos. Louvamos-Te pelo Teu cuidado para conosco e rogamos-Te que continue sendo com o Teu povo, sem jamais lhe faltar, consoante a Tua palavra, que não pode mentir. Segue abençoando-nos, Senhor, e nós diremos em todo tempo, a Tua graça nos basta. E é com profunda gratidão que Te entregamos a nossa oração. Orando no nome santo de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor bendito. Amém. É fato que a situação no nosso país hoje não é fácil. E não adianta maquiar a realidade, como eventualmente alguns políticos parecem tentar fazer. O brasileiro que vai ao supermercado, que paga as suas contas, que abastece o seu automóvel com sacrifício, sabe bem do que eu estou falando. Tem sido tempos difíceis para nós usufruirmos do básico. Não estou me referindo a luxos ou a coisas adicionais, mas
aquilo que é essencial. O essencial hoje no Brasil está custando muito, muito caro aos brasileiros. Mas esta situação em nada deve abalar o compromisso que o crente tem com o seu Deus e com a sua igreja. Sim, quando nos tornamos membros da igreja, fizemos uma pública profissão de fé e nela declaramos solenemente o compromisso de sustentarmos a casa de Deus com a nossa presença, a participação, a dedicação de nossos dons e talentos e até mesmo com recursos materiais na medida em que Deus nos permita fazer assim. A entrega de dízimos e ofertas é, portanto, sagrada. O dízimo que entregamos aos cuidados da igreja não nos pertence e dele não podemos nos servir. Ele é do Senhor e para a manutenção da sua casa. E aquele que é fiel no seu compromisso com Deus não teme as eventuais crises que se abatem sobre o povo. Afinal, muito mais fiel é o Deus que nos chamou, que nos sustém e que nos provê os recursos necessários a nos fazermos partícipes dessa obra. Afinal, tudo vem das mãos do Senhor e tão somente daquilo que é dele entregamos. Para participar deste ato, da marcha da fidelidade, você pode se servir, inclusive, dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a essa finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente e pode, assim, realizar o seu Pix, a sua transferência de maneira bastante prática e segura. Só não se furte o direito de participar. É direito e dever de todos os crentes. Seja uma bênção na vida da sua igreja e Deus muito lhe abençoará, fazendo de você uma bênção para muitos. Vamos orar e agradecer a Deus pelo privilégio que temos de participar do ato do ofertório. E vamos pedir a Ele que abençoe os recursos que aos cuidados da igreja confiamos. Senhor nosso Deus, nós sabemos que por vezes as crises que se abatem sobre a nossa gente são severas, sim. As lutas que temos de travar nesta vida, eventualmente se tornam sobremodo aguerridas. Mas sabemos também que Tu és infinitamente maior que todas estas coisas, e é tão somente em Ti que confiamos. E como és rocha firme e inabalável, em Ti permanecemos firmados e zelosos na observância de nossos compromissos, é que trazemos à Tua casa, a casa do tesouro, os dízimos e as ofertas que são Teus e que são para o desenvolvimento e a manutenção da Tua obra. Nós te rogamos, Senhor, que continues abençoando cada dizimista e ofertante para que jamais lhes falte o sustento de todos os dias. Abençoa de igual modo os recursos que à igreja foram confiados, para que nas tuas mãos venham a prosperar e sirvam sempre àquilo que é a tua vontade, boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, para a vida desta igreja, seja neste bairro onde a colocaste, seja onde nos levar o teu Espírito. Esta é a nossa oração, e ela é feita no nome santo de Jesus, o Cristo, teu Filho amado e unigênito, o nosso bendito Salvador. Amém. Eu convido você a tomar nas mãos a sua Bíblia mais uma vez, abrindo-a conosco no Novo Testamento. Nós vamos agora visitar o Evangelho de Mateus, e nele vamos ler um trecho do capítulo 11. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, fácil de localizar. Você vai abrir em Mateus, vai encontrar nele o capítulo de número 11, e nós vamos ler
a porção que está contida entre os versículos de número 16 e 19. Estamos no Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 11, lendo o trecho que vai do versículo 16 ao 19, onde se lê assim: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come, bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes, reclamam aqueles meninos. O trecho que acabamos de ler são palavras proferidas por Jesus, registradas pelo evangelista Mateus, e que nos oferecem uma brevíssima parábola. As parábolas são estas historietas colhidas do cotidiano, são recortes do cotidiano, por assim dizer, que por fim nos entregam uma lição. Nesse sentido, elas são semelhantes às fábulas, com a diferença de que as fábulas frequentemente transitam pelo fantástico e não pelo mundo real. Por exemplo, nas fábulas, não raro, os animais falam. Nas parábolas são recrutadas imagens que fazem parte do dia a dia das pessoas, sobretudo das pessoas comuns. São imagens que nós conseguimos reconhecer como familiares a nós. E provavelmente assim se reconheceram aqueles primeiros ouvintes de Jesus, quando, ouvindo o seu discurso, iam reconstruindo em seu imaginário a figura da praça. Sim, esta cena se desenrola numa praça, ou nas praças, como diz o texto, servindo-se de um plural. E a praça é o lugar onde a vida no Antigo Oriente acontecia, por assim dizer. Estamos falando de um tempo em que ainda não são concebidas as redes sociais da internet ou coisa que o valha. Na praça é onde as pessoas se encontram, é onde os acordos são firmados, é onde as notícias são divulgadas, onde os decretos são promulgados. A praça é onde a vida acontece. E as pessoas se encontram nas praças e agem nas praças, e as crianças ali estão presentes também, observando a tudo e fazendo o que criança mais sabe fazer, brincar. E as crianças brincam de imitar aquilo que observam na conduta dos adultos. E essas crianças estão fazendo exatamente assim. Na sua brincadeira, estão articulando a vida dos mais velhos. Claro, a partir dos seus contornos mais exteriores, dos seus estereótipos, por assim dizer, mas estão fazendo isto. Criança é desse jeito. Se a criança fica vendo na comunidade o policial correr atrás do bandido e o bandido trocando tiro com o policial, ela vai se servir de pedaços de pau e brincar de bandido e polícia também. Se a criança, no seio do seu lar,
observa a mamãe cuidando da irmãzinha mais jovem, ela reproduz o comportamento da mãe, transferindo para a boneca e cuidando também do bebê. As crianças na praça pública, na cena que se desenrola aqui, segundo o texto lido, estão reproduzindo certas cenas que viram ali também. Elas, por exemplo, podem estar emulando os cortejos festivos que eventualmente cruzavam as praças por ocasião das festas de casamento. Festas essas que, no contexto daquela cultura, eram bem diferentes das que nós estamos habituados a ver no contexto da nossa cultura. Uma festa de casamento nos tempos bíblicos era uma festa que se estendia por vários dias e que tinha vários momentos diferentes, dentre eles aquele em que tanto o noivo quanto a noiva saíam do seu lugar e, acercados de um cortejo cada um, iam se encontrar e se reunir. Eram cortejos festivos que iam pelo caminho entoando canções e acompanhados de instrumentos musicais. Talvez seja justamente esta cena que as crianças estejam tentando reproduzir num primeiro momento, conforme nos conta o verso 17. Elas estão ali tocando flauta e fazendo todos os trejeitos que são próprios dos tocadores de flauta e dos cantores do cortejo. Mas tem um grupo de crianças que não quer participar da brincadeira. E estas que propõem o jogo reclamam das outras, dizendo: nós vos tocamos flauta e não dançastes. A gente tocou música alegre, que dá vontade de dançar, mas vocês não dançaram. E esses estão dizendo: mas nós realmente não queremos dançar. Não queremos brincar disto. Não queremos brincar de cortejo alegre. Essa brincadeira para nós não serve. Então, a gente troca a brincadeira. É quando eles passam a entoar lamentações. Outra situação que podia ser vista numa praça também. Sabe-se que cortejos de lamentação também eram vistos nas praças públicas, acompanhando os corpos daqueles que seriam levados para a sepultura. Os cortejos fúnebres, marcados pelas suas elegias fúnebres, pelos seus cantos de lamentos, eram também observáveis para as crianças. E, eventualmente, é possível que estejam imitando um destes, quando dizem: nós entoamos lamentações, cantamos e tocamos as músicas tristes que dão vontade de chorar. Mas vocês não choraram, reclamam outra vez. E é como se aqui ouvíssemos o protesto das tais crianças que se recusam à brincadeira, dizendo: a gente também não quer brincar de chorar. A gente não quer brincar de cortejo fúnebre. A gente não quer cantar lamentação, nem prantear esse canto. Essa brincadeira para nós também não serve. E aí a gente chega a um dilema. Se a música alegre, que dá vontade de dançar, não serve, e a música triste, que dá vontade de chorar, não serve também, qual a música que serve? Qual a brincadeira que vocês se dispõem a brincar? E a resposta é evidente: nenhuma. Porque essa turma não está disponível para brincadeiras. Essa turma é muito séria e não quer brincar. Na verdade, ela já se instalou numa outra posição para usufruir de uma outra condição. Não é daqueles que toma parte no jogo e que põe a cara para bater, por assim dizer. Eles se colocaram entre os que farão a crítica de
tudo que se realiza, e não uma crítica positiva, construtiva, visando melhorarmos, uma crítica tóxica, danosa, negativa, que só serve para machucar. Jesus deixa muito claro do que ele está falando quando se serve desta parábola. Ele mesmo se encarrega de explicar o sentido dela. Isso facilita muito o nosso trabalho, porque a gente não precisa se perder em divagações. No verso de número 18, assim como no verso de número 19, ele traduz as imagens da parábola em fatos. Ele diz, olha, primeiro veio João. Deus enviou a João Batista como precursor do Cristo. E João Batista era uma figura muito interessante, um asceta. Ele havia adotado a privação como modo de vida. Ele não tinha recurso. O seu púlpito era o deserto, o ermo. As suas roupas, as peles dos animais de que se utilizava. A sua dieta extremamente frugal, gafanhotos e mel. Deu vontade de comer? Esse é João Batista. Um homem que vive de forma ascética, marcado pelas privações e pelo desprendimento, e que traz uma mensagem muito severa. A mensagem de João é um veemente apelo ao arrependimento e à conversão. E quem é que precisa se arrepender e se converter? Ora, quem tem culpas. Mas note que a mensagem de João não era dirigida aos descrentes, a pessoas que ainda não tinham uma espiritualidade ou uma relação com Deus. A mensagem de João era dirigida aos crentes, aos seus companheiros israelitas em primeiro lugar. Sua mensagem era, portanto, eivada de denúncia e condenação para com a espiritualidade que eles praticavam. Ao declarar que aqueles religiosos precisavam de arrependimento e conversão, ele estava dizendo que a sua espiritualidade não servia, que ao invés de agradar a Deus, estava o ofendendo. E esta palavra não era uma palavra fácil de se ouvir. E João foi rejeitado. Este que não comia e nem bebia foi rejeitado. E disseram dele, esse tem demônio, declara o versículo 18. Então Deus envia outra figura. E foi então que surgiu em cena Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, diz o verso 19. E este é bem diferente do anterior. Este come e bebe, vai a festas e se acerca de pessoas. Se João é uma figura do ermo, Jesus é uma figura urbana. É de cidade em cidade que ele caminha e ali vai estar junto das pessoas nos momentos felizes, participando das suas celebrações, comendo e bebendo com elas. O primeiro milagre de Jesus, segundo registrado no Evangelho de João, ocorre em que circunstância? Ora, numa festa, veja só, numa festa de casamento. E qual o milagre que ele realiza ali? Ele transforma a água em vinho. Vê-se, inclusive, que Jesus é um bebedor de vinho. Note a última ceia. Mas Jesus, que é tão urbano, que é tão sociável, essa figura de quem as pessoas facilmente se acercam porque há sempre uma multidão indo após ele, esse que come e bebe é também rejeitado, recusado, banido. Dirão dele, eis aí um glutão,
um bebedor de vinho, um amigo de toda a gente, de publicanos e pecadores. Esse também não serve. Ora, João, um asceta que vive no ermo e tem uma palavra mais dura, não serve. Jesus, um indivíduo urbano que vive no meio das pessoas, que come e bebe, parece tão sociável, também não serve. E olha que foram rejeitados de maneira terrivelmente dura, os dois. Na verdade, pagaram o preço da pena capital por sua rejeição. João, você se lembra, foi degolado e teve a cabeça posta numa bandeja. Jesus foi crucificado, morto da forma mais brutal que o mundo de então havia concebido para matar alguém. Se João não serve e Jesus tampouco, se as músicas alegres e as músicas tristes são igualmente rejeitadas, o que podemos oferecer para essa gente? E eu lhe digo, nada servirá. Porque esta turma de que estamos falando é a turma do contra. E a turma do contra já elegeu o seu partido, o da contrariedade. O seu papel é antagonizar. Eles não se permitirão ser persuadidos pelo que ou por quem quer que seja. Simplesmente estarão cômodos nas suas cadeiras, julgando, criticando e condenando a todos. Acreditam que esta é a sua função e exercem-na confortavelmente, sem sequer ruborizar. E olha, a sua conduta tão dura, por vezes, poderá nos afetar em alguma medida. E isto é terrivelmente perigoso. E por isto, esta palavra é tão urgente e tão importante. Todo pastor já lidou com esse tipo de situação. O irmão vem ao gabinete pastoral e vai lhe dizendo assim: pastor, eu vim falar sobre aquele projeto que eu venho desenvolvendo na igreja, e os olhos do pastor chegam a brilhar, porque o projeto está indo bem, os frutos estão vindo e eles são alvissareiros. E o pastor diz: fale do projeto. E então ele começa: olha, então é justamente isto, eu vou largar o projeto. Mas por que, meu irmão? Por causa do fulano. Ele tem dito isto e aquilo, ele tem feito dessa e daquela maneira, e eu estou me convencendo que chegou a hora de desistir. Às vezes é uma irmã: pastor, eu vim falar daquele trabalho que a gente vinha desenvolvendo, lembra? E o pastor, na mesma hora, se lembra do trabalho tão bonito, com frutos tão significativos, ainda que eventualmente singelos, e diz àquela irmã: sim, fale do trabalho, e ela diz: olha, eu vou largar o trabalho. Mas por que, minha irmã? É porque a Beltrana fica falando e ela faz dessa e daquela maneira, e eu me convenci que chegou a hora de jogar a toalha, eu vou desistir. Meu irmão, minha irmã, aprenda como funciona a turma do contra. Essa turma não produz, ela só critica os que estão produzindo, e faz isso com tanta propriedade, com tanta liberalidade, com tanta veemência, que eventualmente você se convencerá do que eles estão dizendo. Mas você não pode se deixar enganar por este discurso, porque no parecer dessa gente não há um que sobre e que possa permanecer de pé. Todos serão condenados. Para lidar com esta gente, é fundamental que você guarde no coração as últimas palavras do texto que lemos. É a última sentença do verso 19 que diz assim: a sabedoria é justificada por suas obras. Eu vou trocar estas palavras por outras para ilustrar o sentido do que está sendo dito aqui. A árvore é conhecida pelos seus frutos.
Uma figueira brava não produz figos doces. Observe os frutos do seu trabalho. São bons frutos, são frutos doces. Eles podem até não ser tão abundantes ou tão doces quanto você gostaria que fossem, mas eles são bons frutos. Eles abençoam vidas. Então prossiga fazendo a obra para a qual Deus chamou você. E para de ficar olhando para o lado, para o irmão fulano ou para a irmã ciclana, porque cada um dará conta perante Deus de suas próprias obras. Por ora, o que importa é seguirmos avante. A ovelhinha que para ficar se detendo a observar a ovelha que está do lado, perde de vista o pastor. E o pastor já está lá adiante. Ele já subiu a colina, já desceu do outro lado e fez a curva, e você ficou para trás, perdendo o bonde da história, por assim dizer. Vamos à luta, meu irmão, minha irmã. Vamos trabalhar na obra para a qual o Senhor nos chamou, para a qual Ele nos tem vocacionado e capacitado no agir do Espírito Santo. Pare de ficar com o olhar cativo das circunstâncias e mantenha os olhos postos sobre o seu Senhor, que te chama e te diz: vem, porque eu te ajudarei. Lembra-te que o nosso Senhor, que é o bom pastor das nossas vidas, é aquele que saiu vencendo e para vencer, e que te capacita e chama para nele ser mais do que vencedor. Lembra da palavra que um dia ele dirigiu a Josué, dizendo-lhe: "Sê tão somente forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo." E mais, e diz ao povo que marche, porque a vida com Cristo é uma marcha contínua, é um caminho que se faz caminhando. Portanto, que a palavra de hoje seja para você um alento, a fim de que não mais se veja refém destas que são as críticas do momento, destes que são a turma do contra, que você possa gozar de liberdade e intrepidez e na sua jornada prosseguir produzindo os frutos que alegram o coração de Deus e promovem o bem a muitos. E que neste contínuo esforço, sem jamais esmorecer, siga colhendo vitória sobre vitória, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. E encontrando aí renovada alegria e renovados motivos de gratidão. Que assim seja. Esta é a minha oração, pela minha e pela sua vida, na força do Cristo. Passando a um tempo de comunicações, quero destacar que estamos no período do Carnaval, uma festa popular que impacta severamente a nossa cidade e o nosso bairro em particular, afetando questões como mobilidade e segurança de maneira deveras significativa. Por isso, em consonância às nossas condutas de anos anteriores, o Conselho da Igreja decidiu que, ao longo desse período, estamos operando num regime especial. Neste domingo, dia 2 de março, nossas atividades presenciais aqui na igreja estão restritas ao turno matutino. Temos a escola bíblica de crianças e adolescentes a partir das 10h30 e o culto do Senhor no mesmo horário, também com a celebração da Ceia do Senhor, o sacramento eucarístico. Neste domingo, não teremos as nossas atividades vespertinos, elas ficam suspensas. E também teremos um recesso que se estende da segunda à quarta-feira. Voltaremos às nossas plenas atividades
na quinta-feira, dia 6 de março, e de maneira muito especial com a retomada do Socorro Divino, o nosso encontro de oração que acontece todas as quintas-feiras às 15 horas, 3 horas da tarde. Você é mais que bem-vindo para estar conosco e participarmos juntos desse tempo de devoção, em que falamos com Deus e colocamos diante dele os nossos rogos, os nossos motivos de súplica e intercessão, e ouvimos dele a resposta fiel, que fala aos nossos corações e nos traz paz. Venha estar conosco. Próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde, aqui no Santuário, eu estarei por aqui e eu vou esperar por você. E o nosso pastor auxiliar, reverendo Euler Clayton, acha-se em gozo de férias parciais, mas estará retornando às suas atividades no próximo dia 8 de março, sábado. E ao longo de todo esse período, a igreja segue se lembrando do ministro, orando em seu favor, em favor da sua vida, em favor da sua família, para que usufrua plenamente desse tempo de descanso e possa gozar nele do pleno restabelecimento das suas forças, a fim de, devidamente revigorado, retornar às suas atividades junto a nós. Que Deus continue cuidando do pastor Clayton e ansiamos pelo seu retorno. Até a volta. Chegamos ao final desta celebração e eu convido você a orarmos juntos segundo aquilo que aprendemos do Mestre Jesus. Vamos fazer juntos a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. Façamo-lo com fé, pesando cada palavra dita. Olhos fechados, corações ao alto, digamos juntos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém.